Estamos aqui para dar início a mais uma temporada do nosso canal À Luz da Física, para a gente conversar um bocado sobre conhecimento de alto nível, muita física, muita ciência contextualizada. Aqui a gente aprende para que as coisas servem. A gente faz uma pequena diferença entre o que é assunto e o que é um acessório. E hoje eu queria trazer um acessóriozinho que é muito importante quando a gente estuda em termologia. O nome desse assunto é termômetro. Ora, o que é que o termômetro faz? O termômetro foi um aparelho criado e embasado na dilatação de um determinado líquido, tá? De uma substância que está no estado líquido. No caso, a gente tem termômetros de mercúrio, termômetro de álcool, termômetro... Mas por que o mercúrio? Porque ele tem uma boa sensibilidade na dilatação e aquele lancezinho de para aquela variação de temperatura, ele não tem nenhum tipo de mudança de estado. E no estudo da termometria, o que é que a gente tem? Temperatura, medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, dificilmente numa prova moderna a gente vai encontrar uma questão pedindo para você fazer, essa temperatura em graus Celsius corresponde a quanto em Fahrenheit, ou essa temperatura em Kelvin corresponde a quanto em Celsius ou Fahrenheit. Não é esse o objetivo só. Isso aparece no meio das questões, ok? Isso aparece num problema de gases, isso aparece num problema de dilatação, e a gente precisa muitas vezes fazer essa variação. E eu queria conversar um pouquinho com você aqui sobre isso. Vamos simbolizar por essa linhazinha o nosso termômetro e vamos conversar sobre as 3 escalas que a gente trabalha. As principais escalas são a escala Celsius, pois é a que a gente usa, a escala Fahrenheit, uma escala utilizada em larga escala no mundo também, e a escala Kelvin, porque é a nossa escala que usa a unidade no sistema internacional, que é o nosso Kelvin, a nossa escala absoluta, né? Num termômetro, pessoal, a gente precisa ter alguns referenciais. E os referenciais que a gente usa são os nossos pontos fixos para uma substância que facilmente a gente observa a mudança de fase. No caso, a água. O que nós temos? Ao nível do mar, a água vira sólido, vira gelo a 0 graus Celsius e a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Quando a gente fala da escala Fahrenheit, esses pontos fixos para a água já são 32 Fahrenheit e 212 Fahrenheit. E na escala Kelvin, 273 Kelvin e 373 Kelvin. Eu não sei se você já ouviu falar em sexo de anjo. Sexo de anjo é uma expressão que a gente usa para discutir nuances, coisas muito pequenas. E, meus amigos, porquê dos valores? Vai procurar isso aí na internet, que você vai matar a sua curiosidade. Mas, infelizmente, você estaria perdendo o seu tempo. E, meus amigos, quando vocês olham para essas escalas, a gente, toda vez que estuda termômetro, a gente sabe que aparecem umas equações. E seria interessante se meu amigo lembrasse que toda vez que o professor chega e escreve TC, TF, TK, ele está dizendo que existe uma temperatura nessas escalas em que, embora os valores sejam diferentes, existindo alguns valores que são iguais nas duas, tá? Mas esses valores, embora sejam diferentes, eles simbolizam a mesma temperatura, o mesmo grau de agitação das moléculas. E essa equação é importante a gente observar um detalhe. Ela é oriunda, cara, do Teorema de Tales. A gente está simplesmente utilizando uma proporçãozinha, tá? Esse tamanho desse segmento está para o tamanho desse segmento maior, assim como nos outros da mesma forma, tá? Então, o que é que a gente tem? Quando a gente escreve que TC menos 0
está para 100 menos 0, eu estou falando do tamanho do menor segmento e do tamanho do maior segmento. Quando a gente escreve TF menos 32, 212 menos 32, idem, idem. Quando a gente escreve TK menos 273, 373 menos 273, a mesma coisa. A gente está criando a mesma proporção que existe entre os segmentos. Apenas ganhando um pouquinho de tempo, você concorda comigo que TC menos 0 é uma variação de temperatura em Celsius? Você concorda que TF menos 32 é essa mesma variação, aquele mesmo intervalo, se eu tivesse na escala Fahrenheit? E que esse TK menos 273 é essa mesma variação em Kelvin. Porém, esse denominador aqui é 100. Esse denominador aqui é 180. E esse denominador aqui é 100. Meus amigos, esses três denominadores, eles poderiam ser simplificados por 20, ó. Então, quando a gente faz essa equação, TC, uma temperatura em Celsius, está para 5, com uma temperatura em Fahrenheit, menos 32, está para 9, com uma temperatura em Kelvin, menos 273, está para 5, na realidade, você só finalizou a simplificação que existia naquela proporção. E aqui podemos seguir o mesmo raciocínio, ok? Para 9 está para 5. Porém, isso daqui é o comum, né? Isso aqui é o comum. Isso é o que a gente muitas vezes usa. Eu queria trazer para você uma pequena reflexãozinha, sabe? Uma pequena reflexãozinha. Você já observou que quando você vai trabalhar em alguns problemas de termometria, o professor pega uma escala X qualquer, fictícia, e te dá, naquela questão, um gráfico, né? Ele coloca aqui que 10 graus X corresponde a 20 graus Celsius. Ele coloca para ti que 60 graus X corresponde, de repente, vamos colocar aqui, a 120 graus Celsius. Ok? Olha só. Uma temperatura Tx qualquer corresponderia a uma temperatura Tc qualquer. Amigos, isso aqui não é uma função do primeiro grau? Se isso aqui é uma função do primeiro grau, nós não precisamos ter nenhuma preocupação de, eu vou ter que fazer por qualquer maneira que você utiliza em matemática para obter a função do primeiro grau. Então, olha só, se você quiser, você poderia aqui chegar e dizer, essa está muito clara, né? Você tem uma temperatura em graus X, em graus Celsius. O 10 corresponde ao 20, está bem claro? O 60 corresponde ao 120. Essa está bem claro, eu botei uma coisa, o dobro. Um Tx corresponderia a um Tc. E você não ia fazer a mesma proporção? Tx menos 10 está para 60 menos 10, assim como Tc menos 20 está para 120 menos 20. X menos 10 está para 50, assim como Tc menos 20 está para 100. Ora, 100 por 50, 2. 2Tx menos 20 igual a Tc menos 20. Nós temos que a temperatura em Celsius, isso aqui pode ir embora, Jesus leva, é o dobro do Tx. Essa seria a nossa equação. Então, não vamos inventar muito, não. Quando for trabalhar com termômetro, o termômetro é um acessório que a gente vai precisar em alguns momentos. Tranquilo? Agora, o que eu queria que ficasse bem claro para você é que ele é uma função do primeiro grau. E aí, partindo desse mesmo princípio, uma pequena pausa para reflexão.
Quando meu amigo está trabalhando em matemática com geometria analítica, que uma pessoa escreve para você isso daqui, ó, 2, 5, XY, e a pessoa escreve para você de repente 7, 15. Qual a equação dessa reta? A pessoa está te perguntando a mesmíssima coisa quando tu estava num problema de termômetro. Se você não tem essas facilidades todas com matemática, você poderia dizer, ó, x, y, isso é apenas uma das maneiras de fazer isso. 2, 5, olha só, xy, 7, 15. O que nós precisamos muitas vezes, amigos, é ser mais versáteis, sabe? A gente tem que parar de decorar procedimentos e sim entender o que é que a gente está fazendo. Então, quando você está resolvendo um problema de termômetro ou quando você está resolvendo um problema de cálculo da equação da reta em geometria analítica, qual a função do primeiro grau que você tem? É a mesma coisa. Olha só, x menos 2, não estou dizendo que só existe dessa maneira, não. Esse é o grande mal quando a gente está estudando, de achar que as coisas, sempre que, eu vou fazer sempre assim. Não, você vai adaptando e você vai associando os assuntos, que você vai ver que os programas são muito menores do que o que a gente imagina. Olha só, y menos 5 igual a 2x menos 4, y igual a 2x mais 1. A função do primeiro grau que você teria aí era a mesma coisa que se eu estivesse trabalhando com 2 termômetros. Na realidade, o que a gente usa de função do primeiro grau, a gente pode usar para termômetro. Esperamos ter clareado um pouco mais como trabalha com termômetro. Treine bastante e vamos adiante. Mas Vasco, até quando? Até conseguir. Um grande abraço.